Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Liz Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o livro O Ruído de uma Época, aforismos, correspondências e ensaios da escritora argentina Ariana Harvix, que foi trazida ao Brasil pela editora Instante. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre este livro de não ficção da Ariana Harvix, uma escritora contemporânea argentina interessantíssima, que foi traduzida aqui pela Silvia Massimini Félix. Para começar a nossa conversa de hoje, eu quero dizer que eu adorei este livro e eu acho que realmente é uma obra para ser lida por todos que me seguem aqui. Vocês vão com certeza se sentir movimentados, se não muito incomodados, porque a Ariana Harvix tem essa grande característica. Ela é uma autora que eu considero, assim, eu acho, assim, de verdade, uma das mais importantes da nossa época. Ela é uma autora que tem coragem de trazer assuntos, de trazer temas, de trazer sentimentos, de trazer questões, né, da nossa contemporaneidade de uma maneira crua, de uma maneira diferente. Ela traz um olhar sobre as coisas de modo a nos fazer parar, pelo menos, e prestar atenção naquilo que às vezes está normalizado, às vezes a gente já leva no nosso discurso de uma maneira muito pronta, com aquilo que consideramos politicamente correto, ou uma maneira assim cuidadosa de olhar, e ela traz, né, um recorte diferente. Pode estar sendo muito subjetivo tudo isso, mas eu queria trazer essa impressão primeira, essa impressão minha diante esta nova, né, obra trazida aqui ao Brasil pela Instante, e dizer para vocês que certamente vocês não sairão desta leitura da mesma maneira que vocês entraram nela, e isso é algo muito importante para que nós, leitores e leitoras, olhemos, né, para uma obra, seja ela de ficção ou não ficção. Bom, mas então sobre o que Ariana Harvix trata aqui? Sobre diferentes temas. Talvez faça aqui uma enumeração de coisas que ela traz, mas certamente eu esquecerei de algumas. Então a Ariana Harvix, ela fala sobre literatura, sobre o ato de escrever, sobre o mercado editorial, a música. Ela fala nas correspondências com um amigo dela, ela trata muito de música, principalmente erudita, mas como que isso está refletindo no ato de escrita dela naquele momento. Essa questão do cancelamento, vamos resumir assim, ela trata de maneira bastante firme e talvez aí polêmica para algumas pessoas. É um compilado mesmo de assuntos, mas vejo aqui realmente assim uma sintonia, né? Ela fala de ruído, mas eu vejo um som, uma música sendo feita no final das contas com esta obra. Ela é uma obra muito coerente, certamente as opiniões dela estão muito bem colocadas, ela argumenta de modo bastante persuasivo, eu diria, mas mesmo quando não quer convencer ninguém, talvez ela não queira convencer ninguém, a gente sai bastante, se não concorda, mas bastante intrigado, assim, sabe, com a opinião ou com a reflexão que ela faz em torno desses diferentes temas. Bom, eu separei alguns trechinhos aqui para ler para vocês. Eu queria fazer essa resenha de maneira talvez um pouco diferente, mas ler alguns trechos para vocês, de repente, pararem aí o vídeo, pensarem, tomarem uma aguinha e voltarem para a gente pensar juntos, né? De fato, é um livro que tem textos muito curtos, é muito fluido, porque a escrita dela é super clara, super limpa, tão instigante que nos leva adiante, mas de fato é um livro que a gente às vezes tem que parar para pensar, para refletir, para discordar dela, mas pensar por que a gente discorda. A gente tá muito incomodado, então a gente para ver por que estamos tão incomodados, sabe? Então é uma obra interessante nesse sentido. Eu vou ler algumas coisas, né, claro, só para deixar um gostinho para vocês, e a gente vai conversando adiante sobre, então, as minhas considerações, tá? Então vamos lá. Aqui eu marquei uma que é sobre escrita, porque me emocionou, achei muito bonito. Vocês sabem, né, que me seguem, que eu sou escritora também, então isso sempre mexe comigo. Ela diz o seguinte: escrever é se subtrair à vida, mas para escrever é preciso viver.
Isso eu concordo muito. Agora percebo até que ponto primeiro é preciso se lançar à vida, esquecendo a escrita, para depois começar a escrever, esquecendo a vida. Escrever é, antes de tudo, uma operação temporal, como a música. Escrever é mais do que viver. É viver duas vezes. Ai, gente, isso é muito lindo, sério. Ou é menos do que a vida. É uma relação especular, oblíqua, distorcida. É por isso que, às vezes, um texto nos faz chorar. Mas o mérito da emoção não é literário. O mérito é todo da vida e vice-versa. Ai, gente, sério, olha isso, eu achei sensacional, é encantador, né? É um texto menos polêmico, mais emocionante, mas assim, para quem escreve, ou mesmo para quem não escreve, mas que lê bastante, eu acho que a gente tem essa relação mesmo, a gente consegue sentir o quanto que é profundo, né, esse ato de escrever, de você dedicar a sua vida à escrita, né, então, assim, muitas vezes é isso mesmo, a gente se subtrai à vida quando estamos escrevendo, mas para escrever a gente precisa viver. E isso é uma coisa que eu, inclusive, tratei recentemente na minha análise, que eu estava dizendo para minha analista exatamente isso, que eu cheguei à conclusão, eu acho que em algum momento entre o ano passado e este, depois de escrever um livro de contos e tal, e tô me preparando para escrever meu próximo romance, que eu não poderia começar imediatamente a escrever, que tinham coisas que eu precisava viver. E no meu dia a dia eu percebo que quando eu não me permito viver, estar presente na minha vida e me dedicar a coisas que estão teoricamente, né, fora da escrita, eu perco muito, eu fico empobrecida para ir para a escrita, né? Então, de fato, a carreira, né, o ofício da escrita, ele demanda que a gente esteja presente, que a gente esteja atento à vida, que a gente olhe e observe, né, a nossa realidade. Bom, um outro texto aqui que é mais polêmico, mas que eu achei interessantíssimo e que vai ao encontro de uma recente polêmica aqui no Brasil, né? Mais ou menos, tá, gente? Não é exatamente isso, mas eu, quando li, eu lembrei disso, porque estava muito ainda quente, né, naquele momento, do livro do Jefferson Tenório, né, O Avesso da Pele, que inclusive eu já li e já resenhei aqui no canal. Algumas questões que algumas pessoas levantaram em torno da linguagem, né? Começaram a problematizar a linguagem do texto do Jefferson, enfim. E aí eu li esse daqui e me fez pensar muito mesmo, né? Foi um dos textos que eu parei, fechei o livro e fui pensar. Então é o seguinte: fui repreendida por não adequar minha fala ao uso atual. Disseram que o que eu digo é violento e ofensivo, por causa da maneira como o digo. Ou seja, que a língua que falo é a culpada pela ofensa. Gostaria de saber como posso apontar a violência daqueles que adaptaram seu dicionário e sua linguagem a este tempo, daqueles que contestam os usos da linguagem que não se adapta à sua ideologia. Quando escrevo, aceito tudo que existe. Vejo tudo, estou disposta a tudo. Não evito certos adjetivos, não censuro certas expressões, basicamente porque não sou juiz. Não estou num tribunal correcional. Um romance não é uma audiência judicial. Não é uma sentença. Pensar moralmente sobre os personagens é como se Beethoven tivesse censurado uma nota de sua sonata por excesso de sensualidade. Então, né? É isso, gente, assim, eu tenho visto cada vez mais as pessoas, se não por uma questão de mascarada, uma questão de, politicamente correto, que eu acho que é mascarado, porque aí eu vejo algo um pouco mais profundo, até um certo conservadorismo da parte, né, de umas pessoas que não querem ser conservadoras, não todas, né, gente, vamos lá. E outros que são conservadores, que querem, né, adequação teoricamente da linguagem, porque teoricamente é a linguagem que está ofendendo a pessoa, mas na verdade é o conteúdo, e o conteúdo aí a gente vai para uma discussão muito maior, né, porque aquilo incomoda a pessoa.
Assim, só isso daria uns 300 vídeos. Porque realmente é muito generalizar demais, é falar demais, né? E de maneira muito resumida seria até irresponsável da minha parte, né? Mas aqui eu quero só convidar você para reflexão. O que é essa exigência de uma adequação da linguagem? E que linguagem é essa que às vezes a gente espera encontrar? E por que não aquela que você se incomoda, né? É claro, né? Eu sou uma pessoa que me preocupa muito quando escrevo com a linguagem, eu tenho até um certo preciosismo em relação a isso, mas tudo é contexto, né? Eu li muitos comentários na minha resenha, por exemplo, do Avesso da Pele, apareceram muitos comentários. Não levei nada pro pessoal, tá, gente? Não levei mesmo, porque não é comigo o problema. E nem acredito que seja com o Jefferson o problema dessas pessoas. Nossa, é uma discussão. Se vocês até quiserem, a gente pode, mas não sei, assim, né? Falar um vídeo sobre isso, mas assim, quando eu leio alguns comentários, eu vejo que bom, eu acredito que muitas dessas pessoas não leram. Na verdade, eu acredito que quase nenhuma leu o livro dele. Para levantar esse tipo de polêmica, porque não leu. Porque muitas pessoas falaram que é mal escrito e que é isso e aquilo, gente. Não é a linguagem que tá ofendendo essas pessoas. Não é. Não é a linguagem. Não tem como ser a linguagem. Sabe? Nesse caso. Tô falando desse caso para especificar. Então, eu acho que é caso mesmo da gente pensar quando nos sentimos incomodados. Fazer esse exercício, pelo amor de Deus. Aí eu tô incomodado por isso. E não, porque todo mundo tá falando, sabe? Tudo igual. As pessoas vieram reclamar das mesmas coisas. Exatamente, parecia que copiaram e colaram a crítica de algum lugar. E não sei, não teve nenhuma crítica contextualizada dentro da obra, sabe? Então, assim, eu convido você que me segue, que tá aqui comigo pensando, a pensar. A gente precisa ser crítico. A gente não é obrigado a gostar de tudo. Tem que reconhecer que nós temos sim nossas ideologias e tudo mais, mas se abrir, né, ao incômodo é importante. Por isso que a Ariana Harvix é tão importante. Mas me digam depois, né, o que vocês pensam sobre isso. Eu quero muito conversar com vocês. Eu acho que os comentários são um espaço interessante para que todo mundo possa dizer sua opinião. Eu aqui respeito muito a opinião de todo mundo. Por isso mesmo, gente, que eu até deixei os comentários lá nesse outro vídeo. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês em torno disso, né? O que é uma linguagem adequada? O que vocês acham? Se o escritor realmente precisa ou deveria se adequar a uma suposta mentalidade do seu tempo. É a linguagem que ofende. O que vocês pensam sobre isso? Vamos conversar ali, tá bom? Vamos lá. Um próximo texto que eu separei aqui diz o seguinte: um romance não começa quando é escrito ou pensado, mas quando a vida se submete ao romance. Hoje vi um casal brigando. Ele saiu do carro e desceu até o rio. Um esquilo subia numa árvore. Quando vi aquilo, simplesmente me perguntei: por que o casal brigou na beira desse rio e por que o esquilo subiu na árvore, senão para que eu escrevesse isso? É muito interessante, né? Eu também me sinto muito convidada à escrita quando estou observando a realidade. E eu sempre digo isso para vocês. Eu acho que quem me segue já me ouviu falar isso mais de uma vez. Uma grande inspiração da minha escrita é a minha realidade. Eu falo que eu gosto de ler muito. Primeiro sou leitora e essa leitura sendo ampliada para uma leitura de mundo, para uma leitura daquilo que eu vejo, ouço, sinto, como e vivo. Claro, porque o texto passa primeiro por mim, pelo meu corpo, pela minha experiência, para que ele possa se tornar palavra. Quando eu vejo algo na rua e me chama atenção, eu posso não escrever sobre aquilo imediatamente, posso não exatamente escrever aquilo, mas aquilo vai me inspirar algo. As pessoas me inspiram, as questões humanas me inspiram, o meu tempo me inspira. Então é isso. Um próximo que é bastante polêmico também, mas muito interessante para a gente pensar. Entra numa questão bastante problemática, polêmica, de diferentes opiniões, divide opiniões mesmo, né? Esse cancelamento de uma obra por causa do seu autor, do artista por trás da obra, né? Muitas pessoas dizem não saber separar autor e obra.
né? Então, aqui a opinião da Ariana Harvix. Se Paul Celan não tivesse lido Heidegger, por repulsa à adesão do filósofo ao partido nazista, seus poemas sobre o sofrimento da Shoah seriam outros. Hannah Arendt escreveu graças a Hitler. Se não tivesse escrito na língua do inimigo, não teria sido capaz de atacá-la. Entre aspas, a única maneira de defender a língua é atacá-la, diz Proust. Muito polêmico, para não dizer, mas eu li isso aqui e fiquei, nossa, meu Deus do céu, ela escreveu isso. Então vamos lá pensar sobre isso. Eu, de verdade, gente, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu, geralmente, quando estou numa conversa que entra nessa questão, ou leio algo sobre isso, eu realmente gosto de ouvir um lado e outro. Eu realmente me sinto conectada com as duas ideias, né? De tipo, eu não consigo separar, não tem jeito de separar autor e obra. Por outro lado, eu também me sinto assim, muito convencida. A gente tem que separar porque a obra é mais do que o autor, ela é maior do que o autor. E a obra, ela tá dentro de um contexto que, enfim, é muito grande, né? Eu não vou, como eu falei, esse vídeo aqui não é para me aprofundar nas questões todas, é só para vocês terem uma ideia do livro, né? Mas assim, eu tô pondo um pouco das minhas impressões, dos meus pensamentos, tudo muito curto, também não vou colocar tudo que eu penso. Então eu realmente não tenho uma opinião, eu vou e volto, né, nesse sentido, mas acho interessante pensar como ela e dizer que, assim como Proust também, quando a gente também não sabe, né, o que pensou, escreveu, compôs, pintou, sei lá, algum autor, algum artista que nós não gostamos, né, de seu posicionamento, a gente também, eu acho que perde um pouco do próprio contexto, né, da época, uma história que nunca é só do jeito que a gente quer, que a gente considera certo, né? Então, não sei, assim, eu achei interessante essa colocação dela de conhecer para poder atacar, conhecer para dominar e para atacar. É muito, muito complexo, né? Você ter que enfrentar uma dor, sei lá, de saber que um autor, um cineasta, sei lá, que foi uma pessoa não interessante, que foi uma pessoa polêmica, foi uma pessoa até talvez criminosa, e conseguir enfrentar sua obra, né? Mas eu tenho, em algumas medidas, eu tenho me proposto a me colocar um pouco assim, né, de lado ou para trás e enfrentar algumas questões, conhecer obras. Ai, gente, é tão difícil, né? Muito polêmico, mas interessante, né? Me falem ali abaixo também o que vocês pensam sobre isso. Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo. E mesmo se você não tiver opinião como eu nesta questão, eu acho interessante a gente conversar, porque aí a gente vai, né, fazendo considerações, né, reflexões, e é para isso que a gente tá aqui nesse canal. Mais um, só para finalizar, polêmico também, a questão de artistas estarem sempre muito na vitrine, serem eles próprios muitas vezes até mais importantes do que a própria obra. Ela diz o seguinte: doutrinar, educar e ideologizar. Hoje, as obras abrem o guarda-chuva e esclarecem que são inclusivas, que são pró-diversidade sexual, identitária, étnica, etc. O que era perturbador na arte nas décadas anteriores é que não se sabia que estava lendo um antimoralista, um libertário, um anarquista, um revolucionário, uma bissexual ou um antissistema até o ler. Quando li, pensei muito nessa questão de como que realmente, assim, tem hora que a gente olha mais para o artista do que para própria obra, e o que diz um pouco também sobre a questão anterior, essa super vitrine que a gente dá e que a gente tem como artista hoje, por estarmos nas redes sociais, por todas as mídias serem tão presentes, né? Então, blogs, mídia independente e sei lá, tudo que a gente encontra hoje, em que artistas estão o tempo todo, né, com essa plataforma, com esse holofote. Então, o que ela fala, né? Então, todo mundo tem que ser
anti isso, anti aquilo, e tem que, não é que tem que ser, é que tem que dizer ser. O que você pode achar que é realmente certo, o que é realmente, né, o que realmente deve ser feito. O quanto que a gente também quer se colocar em caixinhas, né, e a gente quer colocar as pessoas todas em caixinhas. Isso eu tenho considerado um problemático, assim, eu tenho cansado um pouco disso, assim, pra falar bem a verdade pra vocês, de viver em caixinhas e de ir me fechando muito em uma bolha, né. Então, tenho tentado abrir um pouco minha mente para entender um pouco mais sobre tudo isso, né? Todas essas questões e problematizações. Enfim, gente, assim, desculpem pelos engasgos, mas é isso, muitas vezes eu acho importante também. A gente, precisa ter opinião formada e super argumentada e super sei que lá, e tem que falar aí no momento que acontece. E isso não é verdade, assim, a gente não tem realmente uma opinião formada sobre tudo, por mais importante que a questão seja, né? Então, por isso que eu até trouxe essa minha dúvida, essa minha, né, esse meu olhar, assim, não formado sobre as coisas. Eu trouxe eu não preparei um super roteiro e argumentos para vocês, eu fiz de uma maneira bastante espontânea. É claro que já faz um tempo que eu li esse livro, tá, gente? Na época que eu li até agora que eu tô gravando, já passou um tempo. Então, tudo que eu pensei e senti na hora já não tá tão presente, já mudou um pouco, talvez, ou não. Então, eu quis trazer algo um pouco mais espontâneo e mais leve. Mas eu espero muito que a gente possa conversar. Mais do que nunca esse vídeo aqui, eu espero que a gente possa conversar ali nos comentários. Então, vá lá conversar comigo, tá bom? E assim a gente pode pensar juntos, né? Que é o que eu gostaria muito com esse tipo de vídeo aqui. Então eu peço para você que ficou até aqui comigo, para deixar o seu joinha se você gostou, para compartilhar com amigos, amigas que você acha que vão se sentir movimentados, instigados com este vídeo, com essa dica aqui de leitura. Eu espero muito que vocês tenham se sentido intrigados, curiosos. Me digam também como foi para vocês. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!